né, de conhecer mais a palavra, conhecer mais de Jesus através dos seus milagres. Então, essa é uma oportunidade ímpar para nós fortalecermos a nossa fé. Eu desde já peço que você vá abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto vocês abrem, vou fazer uma oração, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Nós te glorificamos por tudo que o Senhor continua a fazer e continuará através da administração da Tua palavra. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a Ti, Senhor. Que o Senhor se sinta bem-vindo aqui neste lugar. Que o Senhor seja entronizado. Que o Senhor seja livre para cumprir o Teu propósito nessa noite. Em o nome santo de Jesus, e nós te pedimos, Senhor, manifesta o Teu poder. Manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, salvação, libertação, curas, sinais, milagres e maravilhas, porque o Senhor é o mesmo e não mudou. Louvado seja o teu nome para todos sempre. E onde o Senhor está, que o Senhor seja glorificado. Nós nos unimos aos santos, aos anjos e glorificamos ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós declaramos que tu és Rei, que tu és Senhor, que tu és o amado das nossas almas. Sinta-se à vontade aqui nesta noite, Senhor. Ministre aos nossos corações. Tem liberdade, Espírito Santo, e faz conforme o teu querer e a tua vontade, porque o Senhor é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Louvado seja o teu nome, Senhor. E é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Vou fazer a leitura aqui, Mateus. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui nessa palavra é que quem desfruta de milagres são aqueles que têm fé, que se achegam a Jesus. Jesus estava com multidões, mas aquele leproso foi quem experimentou o milagre. Amém? Então, essa palavra, eu quero ministrá-la de partes, certo? Primeiro, o objetivo desse propósito, dessas mensagens que nós vamos, através dos milagres, conhecer mais e mais Jesus, é falar da pessoa de Cristo. O objetivo principal é falar de Jesus. Falar de quem ele é, falar do seu poder, da sua essência, da sua natureza, do seu poder fluindo através dele, revelando o Pai através das suas obras, através dos milagres. Amém? E eu dividi essa ministração em algumas partes. A primeira que eu quero falar é essa sobre Jesus. Amém? Quando nós decidimos falar sobre Jesus, nós temos que entender que Jesus, ele é Deus. Amém? Antes de ser homem, de se tornar homem, ele já era Deus. Ele já existia. Então, Jesus, ele não nasceu a partir daquele momento que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não, ele já era Deus. Na eternidade, ele já era Deus com o Pai, já era Deus com o Espírito Santo. Amém?
Então eu quero primeiro trazer esse entendimento de que quando nós nos referimos ao Filho de Deus, nós temos que lembrar, ele é Deus. Ele era o Verbo que na eternidade, quando nada existia, foi liberado e tudo começou a ser criado por meio daquela palavra poderosa. Jesus é a palavra. Amém? Ele já era preexistente, já existia na eternidade como Deus e ele participou de toda a criação, porque ele era aquela palavra que estava sendo liberada. E a partir da queda do homem, quando o homem caiu no pecado, houve uma necessidade de um resgate. Amém? Deus não queria que toda a humanidade que havia pecado e que pecaria, que pecou através de Adão, né, e Eva, Deus não queria de forma alguma que toda a humanidade ela perecesse. E para isso era necessário um resgate, um derramamento de sangue, um sacrifício que fosse perfeito a ponto de ser santo e de satisfazer a Deus no lugar do pecado do homem. Então, a palavra vai nos dizer que Jesus, ele era o Cordeiro antes da fundação do mundo. Amém? Então, Jesus, ele já havia aceitado cumprir uma missão que o Pai estava confiando a ele, que era de resgatar a humanidade através do seu sacrifício. O sacrifício de Cristo foi ele ter se despido de toda a sua glória, ter sido gerado no ventre de uma mulher, Maria, ter vivido como homem com todas as limitações, fragilidades, necessidades de um ser humano como eu e você. Amém? Mesmo ele sendo Deus, ele passou por esse processo. E ele, no momento certo que o Pai preparou, ele morreu na cruz, derramou seu sangue, cumprindo o papel de ser o Cordeiro, amém? Que precisava ser sacrificado, porque não há redenção se não houver derramamento de sangue. Por isso Jesus precisaria vir como homem, receber um corpo de carne e osso, e neste corpo ele carregar todo o pecado da humanidade e derramar o seu sangue. Porque esse sangue é o que hoje tem poder para nos livrar do inferno. Esse sangue é que tem poder de nos curar, de nos resgatar, de nos reconciliar com Deus. Foi esse sacrifício que permitiu a nós sermos reconciliados com Deus. Amém, igreja? Então, Jesus ele veio como um homem. Então, a gente não pode olhar para Jesus e dizer assim, mas ele era Deus. É verdade, mas ele também era homem. Ele tinha limitações enquanto esteve nesse corpo de carne e osso. Mas ele veio, ele aceitou essa missão, ele cumpriu essa missão. A palavra diz que ele deu a sua vida. Ninguém tomou dele, ele deu. Amém? Ele deu por amor a nós, por amor ao Pai, porque ele desejava ser obediente em tudo ao Pai. Isso, depois dos 3 dias que Jesus esteve morto, ele ressuscitou. Ele recebeu um corpo glorificado e hoje, com esse corpo glorificado, ele está sentado à direita do Pai. E ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que ora por nós. É aquele que ouve o nosso clamor. Amém, igreja? Então, Jesus, ele é esse
Deus da eternidade, o Deus que veio em homem, em carne humana, e é o mesmo Deus que está no controle de todas as coisas. E o tempo está passando, e o tempo da sua vinda está chegando, amém? Onde nós vamos ter esse encontro com Ele, com este Deus, amém? Com esse Jesus que nós conhecemos da palavra, que nós conhecemos e testificamos pelo Espírito Santo que habita em nós, amém? Então eu queria falar sobre isso, da preexistência de Jesus. Eu queria falar da promessa que Deus fez já lá em Gênesis, que viria alguém, que viria um homem, um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Quando lá em Gênesis fala isso, Deus fala isso, ele está se referindo e prometendo que enviaria o seu filho Jesus. Era de Jesus que a palavra estava falando lá em Gênesis. É de Jesus que a palavra diz. E desde Abraão, aquele homem que foi escolhido para partir dele ser gerado uma nação temente a Deus, uma propriedade particular de Deus, onde Deus iria se revelar através daquele povo. A partir dali, gerações e gerações aguardavam a vinda desse Messias. Gerações e gerações ensinavam filhos, netos, bisnetos que viria esse Messias, que restauraria, que resgataria, que seria o Salvador. Amém, igreja? E no tempo certo, Jesus veio. Jesus recebeu esse corpo, foi criança, foi bebê lá na manjedoura, foi criança, foi jovem, com 30 anos ele começa o seu ministério. E através do seu ministério é que nós vamos conhecer quem é o Pai e vamos conhecer quão poderoso ele é. Através desses milagres, através da revelação desse reino de Deus que Jesus veio trazer para nós. Amém? Essa parte? Ok? Então, ele recebeu essa missão. E dentro desse chamado de revelar o Pai, de revelar que há um reino do qual ele nos convida a fazer parte, ele vai utilizar dessa estratégia de fazer milagres para atrair as multidões, para atrair, fazer com que as pessoas olhem para ele e reconheçam: esse é Deus. Somente ele poderia fazer o que ele está fazendo. Somente Jesus pode fazer o que ninguém mais poderia ter feito. Amém? E hoje ainda tem coisas que só Jesus é quem vai fazer na nossa vida. Amém? Mediante a nossa fé. Porque através da gente olhar para Jesus, crer nele, nós vamos receber a vida eterna. É através de olhar para ele, olhar para a cruz, reconhecer nele aquele que era o descendente que seria enviado por Deus, aquele que é o Filho de Deus. E aí sim, com essa fé, nós vamos poder tocar em milagres, tocar no poder de Deus, mover o coração de Deus ao nosso favor. Amém? Então esse é o Jesus que nós servimos. Era um homem, mas era Deus. É homem e é Deus. E hoje continua sendo Deus num corpo humano, só que glorificado. Como nós vamos receber também o nosso. Amém? Na sua vinda, nós vamos receber um corpo que seja capaz de estar diante da glória de Deus. Porque esse nosso corpo, ele não resiste à glória de Deus. Ele não suportaria entrar na presença de Deus. Mas nós vamos receber um corpo que vai ser capaz de nos manter na presença, olhando face a face para a face do nosso amado. Amém? Olha que coisa maravilhosa.
você vai poder olhar nos olhos de Jesus, você vai poder estar na presença dele, você vai poder glorificar a ele, ser grato a ele por tudo que ele fez, em nome de Jesus. Então, falado isso, né, partindo desse princípio de quem Jesus era, eu quero falar sobre o leproso, que é o outro personagem, né, que tem aqui, a outra pessoa que aparece aqui nessa história. Então, aqui não fala nome, não fala idade, mas fala a sua condição, como aquele homem estava. Ele estava leproso. E a lepra, a pessoa que estivesse com aquela enfermidade, com essa enfermidade, porque a lepra, nesse contexto deles, não é apenas a doença que a gente vê hoje, que é a hanseníase, não. Todo tipo de doença de pele era considerado lepra, certo? Então, como era o procedimento? A pessoa que tivesse qualquer ferida, qualquer protuberância, qualquer mancha na pele, ela ficaria isolada 7 dias e o sacerdote iria examinar a condição dela. Passado aqueles 7 dias, ele voltava lá e analisava novamente. Se não tivesse sinais de lepra, tudo bem, a pessoa poderia voltar ao seu convívio. No entanto, se os sinais que apresentasse no corpo daquela pessoa determinasse que era lepra, aquela pessoa imediatamente ela seria retirada, isolada do convívio com a sua família, com o seu clã, com a sua parentela. E isso porque aquela enfermidade era uma enfermidade altamente contagiosa. Então, se houvesse proximidade, rapidamente aquilo ali poderia se espalhar. Então, era necessário uma medida extrema, que era isolar aquela pessoa, tirar, deixá-la totalmente afastada. E eu quero ler aqui em Levítico, no capítulo 13, no versículo 45. Os capítulos 13 e 14 fala todo o passo a passo, como identificar, como era que o procedimento do sacerdote. Em casa, se você tiver interesse, você lê, né? Mas aqui no versículo 45 do capítulo 13, eu queria ler para você ver, ter uma ideia de como era triste a situação de quem era leproso. Diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então, isso daqui era a condição de quem tinha essa enfermidade. Além de ficar isolada, afastada, ela tinha que usar roupa rasgada, andar descabelado, tinha que cobrir o seu rosto e tinha que declarar. Quando se aproximasse alguém, ela tinha que declarar impuro, impuro, para que ninguém chegasse perto dela. E aí eu comecei a pensar quando eu estava refletindo aqui sobre tudo isso, eu fiquei pensando como a pandemia foi difícil para nós, né? Porque nos manteve isolados dentro da nossa casa na maior parte do tempo. Mas nós estávamos acompanhados, nós estávamos com a nossa família, nós estávamos no conforto do nosso lar, né? Nós estávamos num ambiente seguro. E aquele leproso? Fora da sua casa, longe da sua família, longe das pessoas amadas, mas estava isolado, fora. Então, quando eu olho para Jesus, imagino Jesus tocando aquele homem, Jesus não estava apenas curando uma enfermidade. Jesus estava devolvendo para aquele homem, igreja,
toda a sua vida. Jesus estava dando dignidade, Jesus estava dando liberdade para ele vir, ir e vir. Jesus estava dando para ele de volta a sua família, a convivência, o relacionamento. Então, não era uma enfermidade fácil. Além de toda essa parte social, quando a gente vai olhar fisicamente, era uma doença horrível. Porque na pele poderia aparecer manchas, protuberâncias, caroços, nódulos, poderia atingir principalmente mãos, pés e até os olhos. Né? Então, tudo que a pessoa fosse fazer atacaria os nervos, as articulações. Então, toda essa parte física deixava também muito fragilizado o leproso. Então, quando a gente olha assim, às vezes a gente fala, o leproso, mas a gente não para analisar a vida que aquele leproso poderia estar vivendo. A condição na qual ele se encontrava para chegar até Jesus e pedir esse milagre. Quando Jesus toca, né, imediatamente a cura acontece. Não foi algo que aconteceu depois, não, a palavra fala imediatamente. Será que eu e você temos a fé que esse leproso teve para receber o nosso milagre imediatamente? Para recebermos hoje, ao sair daqui, já sair de posse de vitória do nosso milagre? Será que nós estamos com essa fé que este homem, apesar de toda a sua situação física, social, ele se encontrava? Será que nós temos essa fé hoje? Porque Jesus, a palavra diz que ele é o mesmo. Se ele curou esse homem, ele pode curar a mim e a você. Ele pode fazer o nosso milagre, dar uma palavra de vitória hoje. Ele pode tocar naquilo que o homem, que o médico não pode. Ele pode ir na ferida que há na alma, que está às vezes oculta, que ninguém vê, mas Jesus está vendo. E continua saindo aquilo que não deve, muitas vezes, de dentro de nós. Muitas vezes a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, e muitas vezes está cheio de dor, cheio de enfermidade, cheio de lepra. Só que é uma lepra que ninguém vê. Mas Jesus sabe. E Jesus pode ir neste lugar do seu trauma, da sua alma, da sua dor, da sua insegurança. E hoje mesmo ele pode transformar e lhe devolver sua liberdade, o perdão, a alegria, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, quando a gente olha para Jesus em toda a sua misericórdia, todo o seu amor, toda a sua disponibilidade para ouvir aquele homem, mesmo que as regras, né, diziam, fique lá longe. Mas Jesus não, a palavra diz que Jesus foi e tocou no homem. Jesus poderia só ter dito, mas Jesus foi lá e tocou e disse para ele, eu quero curar você, eu quero. Mas sabe por quê, querido, Jesus foi e tocou? Porque a tua impureza não muda quem Jesus é, não contamina quem Jesus é. Deixe ele lhe tocar, porque mesmo que a sua enfermidade, seja ela emocional, física, espiritual, ela seja gritante, o toque de Jesus é suficiente para te libertar, para te curar. Então, quando a gente começa a olhar para esse homem, é muito tremendo, igreja. Porque esse homem, ele chega numa fé tão grande. Quando a palavra diz, um leproso aproximou-se, adorou de joelhos.
Ele não adorou Jesus porque Jesus tinha feito um milagre para ele. Amém? Isso faz toda a diferença. Porque às vezes a gente quer que Jesus faça para poder a gente agradecer, para poder a gente se alegrar, para poder a gente declarar: ah, Senhor, como tu és bom. Ele é bom independente se ele fez ou não fez o milagre. Ele é Deus independente do milagre. E quando você decide servi-lo, você precisa entender que você precisa adorá-lo, independente se ele vai fazer o milagre hoje ou não, sendo que ele pode. Amém? Ele pode. Mas adore a ele por quem ele é. Adore Jesus por quem Jesus é. Adore a ele por quem ele é. Ele pode fazer todas as coisas e ele pode não querer fazer. Não está nos planos dele, porque ele é soberano. Nós não sabemos de nada, queridos. A palavra vai nos dizer que muitas vezes a gente ora mal, a gente pede mal, a gente às vezes quer tanta coisa de Deus que Deus olha assim e diz: meu Deus, se eu te der, isso é destruição. Você não sabe nem o que está pedindo. Mas aquele homem, quando ele chega e diz, a palavra diz, ele aproximou-se, ele adorou de joelhos, prostrado, e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, o reconhecimento de que Jesus era soberano e que era a vontade dele que ia prevalecer. Quando ele diz: Senhor, se quiseres, ele está dizendo: tu és soberano. Tu sabes o que é melhor. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes da minha condição. Tu sabes. Mas tu és soberano. Tu é quem vai dar a palavra final. E aí, quando ele diz, ele continua e diz: se tu quiseres, pode purificar-me. Ele está dizendo: eu creio que o Senhor pode. Eu creio que se for a tua vontade, o Senhor vai fazer. Eu creio, Jesus. Eu estou te adorando por quem tu és. Tu és soberano e é a tua vontade que vai definir o melhor para mim. E logo depois, Jesus estende a mão e toca nele. Meu Deus. Imagina o poder de Jesus fluindo na pele, no corpo, em todo o ser daquele homem. O poder de Deus fluindo naquele homem que há muito tempo não sentia um toque. Como é importante um toque, um abraço, quando nós estamos fragilizados. Jesus sabia que aquele homem precisava de um toque. Não apenas de uma palavra, de uma ordem, mas Jesus queria demonstrar: olha, a tua condição não me contamina, a tua condição não muda quem eu sou, mas o que eu sou muda a sua circunstância. Quem eu sou muda toda e qualquer circunstância na sua vida. E porque você creu, eu te toco. Glória a Deus. E Jesus tocou aquele homem. E a palavra diz que imediatamente ele foi curado, igreja. Foi purificado. Sua vida foi transformada naquele toque que Jesus deu. Naquele momento onde o poder de Deus se manifestou para abençoar aquele homem. Jesus, ele veio nos mostrar um reino. Ele veio ensinar sobre o reino de Deus. Amém? Mas se ele só ensinasse, podia ser que as pessoas ficassem em dúvida. Então ele diz: eu vou mostrar para vocês como é esse reino, de onde eu venho e para onde eu te convido a fazer parte. É um reino de poder, mas só desfruta quem tem fé. Só alcança, só é tocado, só recebe esse toque quem reconhece Jesus por quem ele é.
Quem se prostra e reconhece que ele é Deus e é soberano, aí sim, você está na posição, ao fazer isso, de receber o seu milagre. E eu queria, nessa outra parte, né, nós falamos aqui sobre Jesus, falamos sobre a condição do leproso, falamos sobre o milagre, mas eu quero falar também sobre um outro tipo de lepra, igreja, que não está visível aos olhos, como no caso daquele leproso, como no caso, como foi orado, no caso de Naamã. Naamã era um importante homem do exército e ele precisou expor as suas feridas antes de descer naquelas águas. E o pecado, ele é uma lepra espiritual. Ele é uma enfermidade. Ele é algo que corrói tanto quanto aquela ferida que é exposta na pele. O pecado, ele, em muitas coisas, ele se assemelha à lepra física. E eu fiquei pensando, eu até anotei aqui algumas coisas. A lepra, né, como nós vimos no caso daquele leproso, era contagiosa. Eu fiquei pensando, se era uma doença contagiosa, ele certamente conviveu, se aproximou de alguém ou de algum ambiente onde já havia contaminação. E nós temos que vigiar nisso, para não sermos contaminados, não apenas nessa questão física, mas espiritualmente. Nós temos que ter muita atenção com quem nós andamos e os ambientes que nós entramos, para que a gente não saia de lá leproso, contaminado, enfermo pelo pecado. Amém? Porque, queridos, houve uma situação no Antigo Testamento onde Miriam se juntou com Arão, seu irmão, para falar de Moisés, que era também seu irmão, mas era o líder. Então, ela foi lá, chamou Arão, que era o sacerdote, e começou a falar mal de Moisés. Quem ouviu? Moisés? Não, Deus. Eita, e agora? Aí Deus disse, quero uma conversa, um particular com vocês, 3. Chama na tenda, e depois daquela conversa, que Deus disse, olha Miriam, não tem profeta como Moisés, que eu me revelo a ele face a face. Os outros profetas eu falo através de sonho, de visão, mas com Moisés é diferente. Eu ouvi o que você falou, e por causa da sua rebeldia, você vai ficar leprosa. Imediatamente, pô, aquilo que estava dentro, a rebeldia, apareceu. Todo o seu corpo físico estava coberto de lepra. E a nação de Israel não pôde avançar enquanto ela não ficasse os 7 dias isolada. E só voltou para o acampamento porque o próprio Moisés intercedeu a Deus por ela. Tem coisas que está dentro. Pecado, impureza, contaminação, que precisa ser tratado. A lepra que está dentro precisa ser tratada, para não precisar ser revelada, ser exposta diante de todos. Então, quando ele tira aquela mulher do acampamento, e o acampamento não pode avançar, não pode caminhar, todo mundo ficou sabendo do que Miriam tinha feito. Todo mundo viu e ouviu sobre o pecado e sobre a condição dela quando ela estava leprosa. Então, quando eu comecei a pensar, meu Deus, a lepra espiritual, ela também contagia. A rebeldia dela levou também Arão mais na frente a ter a sua punição.
Ele não ficou leproso naquela mesma hora com ela, porque ele estava vestido da sua roupa sacerdotal. E o sacerdote não poderia ficar impuro. Como era que ele ia ministrar, né, nas pessoas? Mas, depois, Deus chamou Arão e disse, vamos lá para o monte, que agora a gente vai ter o nosso particular. A rebeldia, o pecado encoberto, ele não fica encoberto diante de Deus. Pode ficar encoberto diante dos homens, e por um tempo. Porque depois o próprio Deus, ele revela. Então nós estamos falando hoje de algo muito mais prejudicial do que uma enfermidade física. O que eu quero falar, e eu quero destacar nessa palavra, é sobre essa condição espiritual. De estar enfermos pelo pecado, de podermos contagiar ou ser contaminado por pessoas ou ambientes onde não deveríamos estar. Outra coisa que acontece também, que a lepra, ela atrapalha a comunhão. Vocês viram que o leproso ele era obrigado a ficar longe. Quando o pecado ele está presente, isso nos afasta das pessoas, mas nos afasta e nos isola, principalmente de Deus. A palavra diz em Isaías que o pecado, ele é como um muro, uma barreira que faz divisão entre nós e o Senhor. Essa lepra é capaz, o pecado é capaz de nos contaminar, de nos afastar de Deus. E no caso do leproso, ele estava fadado a viver até que a enfermidade fosse curada ou até que ele morresse. Mas no caso dessa lepra, a cura está muitas vezes no nosso posicionamento. A cura dessa lepra espiritual, do pecado, desse tipo de contaminação, está nas nossas mãos e no nosso posicionamento. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, a cura. Então, queridos, nós estamos aqui falando sobre um milagre que Jesus fez no corpo de um homem, o curando de uma enfermidade física. Mas não foi apenas algo físico que foi tocado e transformado, mas toda a vida daquele homem. A restituição, o poder de Deus que fluiu através dele foi capaz de mudar toda a sua condição. Mas é necessário que nós, que andamos com o Senhor, estejamos em todo o tempo unidos com Ele. E que se há lepra, pecado dentro de nós, o Senhor deseja com o mesmo poder tocar e remover de dentro de nós. Aquilo que nós muitas vezes com as nossas forças, com nossa condição não conseguimos ser transformados, o toque de Jesus ele é capaz de nos transformar. Ele é capaz de nos curar, ele é capaz de nos levar a liberar o perdão que muitas vezes nós não conseguimos. De fazer com que aquilo que está na nossa alma, remoendo o sentimento, seja removido e isso transforme a nossa vida. Então, Jesus ele é capaz de fazer milagres físicos, amém. Curas instantâneas, criar novos órgãos, restaurar o que estiver enfermo, alinhar aquilo que está desalinhado. Mas o desejo do Senhor é que eu e você estejamos próximos dele e não afastados pelo pecado. Amém, igreja? Isso é profundo, isso é forte. Isso precisa nos levar a refletir, Senhor, onde eu posso estar leprosa. Às vezes é tão simples falar algo como Miriam, chegar para o seu próprio irmão, né?
Às vezes pode aparentar que não é nada demais você chegar para o seu irmão, para alguém e começar a falar mal da sua liderança. Mas quem está vendo? A liderança? Não. Deus. Deus está vendo. Deus está vendo quando você quer fazer algo com a intenção errada. Deus está vendo quando ninguém mais está vendo. Quando você está olhando o celular, quando você está assistindo algo, quando você está com seus amigos na escola, na faculdade, com a sua vizinhança. Ninguém engana o Senhor. Ele sabe onde há trevas em nós. Ele sabe onde necessitamos de um toque, onde necessitamos de uma cura. E se o Senhor trouxe você aqui para ouvir essa palavra, é para você refletir sobre isso. É para você pensar, Senhor, será que há algo em mim? Mas não apenas para dizer, eita, e se culpar. Não. É para você sair daqui curado hoje. É para você dizer, eita, Senhor, Espírito Santo, essa é a minha lepra, então me toca hoje. Então me cure hoje, porque eu quero sair daqui curado. Eu quero sair daqui liberto. Eu quero sair daqui reconciliado com Deus. Eu quero sair daqui em paz com o meu Deus. Eu quero voltar ao acampamento e quero que todos vejam que agora, onde eu tinha que declarar minha impureza, eu estou puro. E muitas vezes, queridos, eu anotei aqui algumas coisas sobre isso, porque foi muita coisa que o Senhor ministrou assim, né, a partir dessa palavra. A lepra espiritual, né, a lepra física naquele tempo tinha que ser examinado pelo sacerdote. Era o sacerdote que dizia, eita, isso daqui vai esperar mais 7 dias. Eita, isso daqui já está impuro. Vai embora. Ah, esse daqui, não, vamos esperar 7 dias para ver. Tem coisas, queridos, que o sacerdote, ele vai te ajudar a enxergar melhor. O sacerdote, o teu líder, o teu pastor, vai conseguir te fazer enxergar melhor onde é a sua lepra. E em que condição ela está. Amém? Quando Deus levanta autoridades, Ele levanta para auxiliar. Não é para condenar, mas é para te auxiliar, para que você identifique sua verdadeira condição e você seja tratado naquilo que você precisa ser tratado. E eu vou liberar uma palavra aqui em nome de Jesus. E eu profetizo que onde houver lepra dentro de você, você vai expor a sua ferida para o teu sacerdote e ele vai te ajudar a enxergar. Ele vai te ajudar a enxergar e tratar na autoridade do nome de Jesus. E eu pensava sobre isso, sobre o papel do sacerdote. Sabe? O sacerdote, ele quem examinava. Às vezes o sacerdote está vendo onde é o erro, mas você não expõe a sua ferida. Você não vai até ele revelar a sua fragilidade para poder ele te ajudar. Então não saia daqui sem tomar essa decisão. Eu vou expor a minha ferida porque eu quero ser tratada. Eu quero ser tocado nisso onde Satanás muitas vezes me oprime. Então, em nome de Jesus, igreja, essa palavra, não estou vendo ninguém pulando, oh Jesus, não estou vendo ninguém dar glória, mas o Espírito Santo está fazendo algo dentro de você. Algo que eu não estou vendo com os meus olhos naturais, mas eu tenho a plena convicção de que você vai sair daqui transformado, porque o arrependimento necessário, o entendimento necessário, você está recebendo.
Você mesmo vai se inquietar e vai dizer, Senhor, não posso sair daqui nessa condição. Senhor, eu não quero sair daqui dessa condição, porque se o Senhor curou aquele leproso e eu tenho lepra, se há alguma lepra em mim, o Senhor vai me curar hoje, imediatamente, em nome de Jesus. Ninguém aqui está com feridas na cabeça, nos pés, mas na alma, com certeza. Nos medos, na incredulidade, muitas vezes, nos traumas. Então, igreja, não perca essa oportunidade que Deus está lhe dando hoje, porque Ele deseja fazer um milagre na sua vida. Mas entenda que aquele homem, ele desejou, primeiramente, adorar a Deus. Ele adorou por quem Jesus era. Ele entendeu quem era Jesus e ele disse, eu te adoro. E ele teve a atitude de se prostrar de joelhos. E depois foi que ele disse, Senhor, se quiseres, Tu és soberano, Tu é Deus, eu entendo, eu entendi. E eu sei que Tu és soberano. Se quiseres, Tu pode mudar minha condição. E a mesma coisa, se for você e disser, Senhor, eu já tentei tantas vezes, mas Tu és soberano, se Tu quiseres, Tu pode me purificar. Tu pode me transformar, Tu pode mudar a minha vida. E quando a palavra diz aqui assim, Jesus disse, quero, seja purificado. Amém? Jesus quer e trouxe você. Poderia ter trazido outros irmãos que sempre vêm, outros irmãos que nunca mais tinham vindo, mas ele trouxe você. Então ele quer falar com você. Ele quer ver a sua atitude diante dele, de reconhecimento que ele é Deus, que ele é soberano e que ele pode fazer o que você precisa. E além disso, ele disse assim, olha, depois que ele curou, mudou a vida daquele homem, tocou nele, ele disse assim, olhe, não conte isso para ninguém. Não conte isso para ninguém. Vá mostrar-se a quem? Ao sacerdote. Apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Tem coisas que quando Jesus nos toca, não precisa a gente contar para ninguém. Todos veem. Todos testificam do poder de Deus que operou em nós. Tem coisas que não precisa a gente contar. Mas à medida que a gente vai obedecendo, se apresentando ao sacerdote, as pessoas vão vendo a mudança, o testemunho, o que foi que aconteceu com aquela pessoa. Esse não era aquele leproso que andava naquela condição, ele não precisaria contar, todos testificariam do poder de Deus através do encontro com Jesus. Encontre-se com Jesus hoje. Seja tocado por Ele hoje. E mesmo que você não saia contando, as pessoas vão perceber o que aconteceu com você. As pessoas vão testificar da transformação que só o poder de Jesus poderia fazer na sua vida. E eles tinham que ir, né? No caso ele tinha que ir se apresentar ao sacerdote, levar uma oferta, o sacerdote, até a tenda do encontro, o sacerdote iria receber aquela oferta, iria sacrificar, aspergir sobre ele o sangue daquele animal, ia declará-lo puro. E aí ele retornaria ao acampamento. Então se torne puro, retorne à comunhão com o Senhor, retorne ao relacionamento com Deus, retorne curado, retorne diferente, retorne transformado, para que a glória de Deus se manifeste sem que você precise abrir a boca. Que todos olhem para você e digam, aquele ali é um milagre.
Aquele ali não está mais na condição em que estava. O que aconteceu? Jesus tocou. Jesus transformou. Amém, igreja? Então eu coloco essa palavra diante de você, né? E desejo que você tenha entendido, tenha compreendido a profundidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não vai ser o toque de nenhuma outra pessoa que vai ser capaz de fazer isso que está oculto e escondido, mas que está patente aos olhos de Deus. Então sempre há algo, queridos. A palavra diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então não deixe o pensamento orgulhoso, né, ter morada no seu coração hoje. Quando você pode pensar assim, mas eu já conheci Jesus, eu já sirvo Jesus, eu já estou aqui na igreja há tanto tempo, meu Deus, vim com uma palavra dessa, nada a ver. Ei, Jesus vê. Jesus sabe o que eu não sei. E se a direção foi essa, é para nós. Para nós que o conhecemos, que já ouvimos falar, que andamos com ele, mas que muitas vezes estamos leprosos. Miriam andava com Moisés, com o povo de Deus. Miriam era usada por Deus, era profetisa, mas dentro dela saiu rebeldia e ela ficou leprosa por isso. E muitas vezes é na nossa caminhada que vai revelar onde nós estamos leprosos. Nas nossas ações, nas nossas atitudes, em como nós oramos, em como nós falamos. Então não pense que você não precisa ser tocado por essa glória, porque você precisa. Porque a transformação, ela é de glória em glória. E essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando. Amém? Eu peço que você se coloque de pé, vamos orar.